Salva-nos, ó Senhor Deus, pois já não há mais pessoas de confiança, e os que são fiéis a ti desaparecerão da terra. Todos dizem mentiras uns aos outros, um engana o outro com bajulações. Ó Senhor, faze com que esses bajuladores se calem. Feche a boca dessa gente convencida. Eles dizem, com as nossas palavras venceremos. Ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? Mas o Senhor Deus diz, agora eu vou agir, porque os necessitados estão sendo oprimidos, e os perseguidos gemem de dor. Eu lhes darei a segurança que tanto esperam. As promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. Ó Senhor Deus, guarda-nos sempre bem protegidos e livra-nos dos maus, pois eles andam por toda parte e todas as pessoas dão valor àquilo que é mal. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Devocional com o Ti, Com a Rafa e com o Arthur. do Arthur. Sejam bem-vindos ao nosso canal Ti Rafa Family. É um canal da nossa família para poder abençoar a sua família. Hoje nós estamos refletindo nesse livro aqui, Salmoterapia, do pastor Dr. Jonatas Leônio, da equipe do Divinamente, do Jesuscope. É um livro que tem abençoado muito a nossa vida. Se você quiser comprar para abençoar a vida deles, honrar a vida deles, tem aí na descrição o nome, tudo certinho. E se você quiser participar do grupo de WhatsApp, para você poder receber os devocionais, não ficar por fora, tem aí também na descrição, tá? Esse livro ele tem como um lema, transformar suas emoções em orações. Então toda emoção é um convite para uma oração. Hoje a Rafa estava lendo aqui os Salmos 12, né, Rafa? Sim. E agora a gente vai refletir um pouco a respeito dos Salmos 12. Quer que eu seguro ele? Não, ele quer comer o pano. Tá querendo comer o pano, gente. O Salmo 12 é a decepção com as pessoas e a consequente solidão tomam conta do coração de Davi. Sem dúvidas, havia uma razão plausível para a decepção. Falsidade, bajulação, fingimentos. Mas Davi, nesse trecho, entrou em um terreno perigoso e que geralmente adoece quem nele entra, a generalização. Davi afirma que já não há mais homens piedosos e que os fiéis da terra desapareceram. Sem dúvida, onde a maldade e o erro estão dominando, pessoas más estão operando. Todavia, precisamos tomar cuidado, pois de fato existe muita gente ruim, mas também existe muita gente boa por aí. O Senhor sempre guarda um remanescente. Esse momento da vida de Davi me faz lembrar de Elias, que diante da idolatria e da corrupção moral que a nação de Israel experimentou nos tempos de Acabe e Jezabel, sentiu-se o único dos profetas a não ser contaminado. Apesar de parecerem nobres, tal sentimento e percepção costumam deixar a porta do coração aberta para o adoecimento. Nós somos os únicos diante de Deus, mas nunca somos os únicos. A percepção de solidão geralmente é uma distorção cognitiva, bem intencionada pelo nosso senso de justiça. Contudo, se abrirmos nossos olhos e não desistirmos das pessoas, vamos perceber que nossa lente pode estar obstruída pelas decepções, o que nos impede de ver pessoas que o Senhor colocou em nosso caminho. Para Elias apareceu Obadias, que havia ele mesmo guardado 100 profetas e os sustentado. Posteriormente, o Senhor lhe dissera que 7.000 haviam se mantido fiéis. Davi podia não ver, mas sempre existe um remanescente. Achar-se o único sempre será perigoso. Meu conselho a você é, não perca a esperança nas pessoas. Por maiores que tenham sido suas decepções, feche suas feridas, mas mantenha seu coração aberto para os relacionamentos que o Senhor quer proporcionar a você. Por causa da lente obscurecida pela decepção, Davi faz uma oração que pode nos parecer assustadora. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, eita, a língua que fala soberbamente. Venhamos e convenhamos, esta não é a maneira mais cristã de orar pelos inimigos. Olhando daqui, de onde estou, parece-me claramente que Davi está fazendo a oração errada. Mas apesar de orar do jeito errado, Davi está sendo curado, pois coloca o seu coração exposto à verdade, a Deus. Paulo nos diz que, na verdade, ninguém sabe orar corretamente. A depender de nós, todas as nossas orações não seriam as certas. Entretanto, o Espírito Santo, ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. Assim sendo, ninguém sabe orar como convém, mas todos nós sabemos que convém orar, e que as orações mais piedosas para nos curar são as mais bonitas, mais as verdadeiras. Não são as mais bonitas, mas são as verdadeiras. Davi está lidando com o problema da falsidade dos inimigos. Mas quantas vezes nós não somos falsos e bajuladores também em nossas adorações? Jesus disse que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Ora, se o Pai procura os que oferecem a verdade como adoração, é porque existe até adoração cheia de bajulação e falsidade. E nós, por vezes,
somos tentados e tentados a oferecê-la, passando uma maquiagem em nossos corações, apresentando lindas palavras quando nosso coração está ferido com emoções purulentas. A verdade cura, e é isso que Davi está fazendo ao oferecer uma oração verdadeira, que expressa a verdade do coração, que é, ainda que seja uma oração feia, a verdade liberta, a bajulação não. O que eu aprendo com isso é que não precisamos ter medo de fazer orações feias e de pedir coisas das quais, muito provavelmente, nós nos arrependeremos quando estivermos mais maduros. Oração errada é aquela que a gente não faz ou aquela que não é de verdade. Como dizia o saudoso Timothy Keller, Deus não nos dá exatamente o que pedimos, mas o que deveríamos ter pedido, se soubéssemos o que Ele sabe. Mas diante da verdade exposta para a mentira, podemos confiar na resposta do Senhor para o problema da injustiça. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei o salvo a quem por isso suspira. Se as injustiças e as decepções derrubaram você, saiba que Deus se levanta em favor de quem está caído. Ele não está passivo às injustiças deste mundo, e se levanta do seu trono em favor dos que não têm mais forças para ficar de pé. Como é maravilhoso saber que não dependemos da força das nossas pernas, mas do fato de que Deus está de pé em seu trono para trazer justiça. Algo lindo neste texto é que não é apenas uma promessa escatológica para o fim dos tempos, o que também é verdade, mas algo que ele faz agora. Existe uma promessa de consolo para hoje, para este momento, e nós podemos experimentá-la. Se você suspira por isso, o Senhor vai visitar você agora, em meio às suas dores. A resposta de Deus contra as mentiras é a sua verdade. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Nossa grande arma contra as mentiras é a palavra de Deus. Quem vive abraçado pela verdade não precisa mais viver em guerra contra as mentiras. Quantas distorções sobre nós, sobre os outros e sobre Deus existem em nossa mente? Quantas mentiras foram plantadas em nós e até hoje nos encarceram em nós mesmos. Hoje, contudo, essa palavra que é pura, prata refinada em cadinho de barro, infalível, veio nos libertar. Nós não somos o que dizem nem o que sentimos, nós somos o que a palavra de Deus diz. Convido você a redefinir sua identidade no fundamento da verdade. Verdade é tudo o que Deus diz, mentira é tudo o que Deus não diz. Ele quer nos reconciliar com o que é verdadeiro, por isso podemos soltar o que fizeram e falaram, pelo que ele fez e pelo que ele fala. Quem é abraçado pela verdade não precisa mais viver guerreando por causa das mentiras. Nossa. Prestei. Pode continuar. Pode? Depois eu falo. Agora é as 3 perguntinhas. Você tem dificuldade de confiar em pessoas e se entregar em relacionamentos em virtude de decepções que sofreu? Escreva aqui o que sentiu. Existem feridas que não se fecham. Você consegue perceber alguma ferida que o fechou para relacionamentos? Você percebe que algumas mentiras, palavras diferentes do que Deus diz sobre você, moldaram sua vida? As quais verdades de Deus você precisa pegar-se hoje para deixar as mentiras ir embora? Pessoal, uma das coisas que eu acabei esquecendo de falar é o tema de hoje, né? Sempre eu falo no começo, mas Nossa, mas já deu para ficar claro aqui, né? Mas hoje a Rafa leu aqui o Salmos 12, que fala um salmo para tratar a decepção com pessoas, né? Mais cedo a gente estava fazendo um devocional aqui desse livro, da Paola de Israel, Nós para Deus, é um livro de devocional para casais. E hoje falou um pouco, tem uma frase que falou hoje aqui que marcou sim. muito para mim, né, Rafa? Que é: Quando Deus se torna para nós mais um recurso para obter o que queremos, certamente as pessoas ao nosso redor já se tornaram coisas há muito tempo. Paola Moe-Bauer. Então, muitas vezes a gente acaba usando Deus como um objeto, né? Como uma coisa. Como, E na se verdade, você como alguém que só pode te dar algo, né? como um interesse, é uma relação de interesse. E da mesma forma, se você está tratando Deus assim, e as pessoas também, né? Então você já está tratando as pessoas assim faz tempo. E, infelizmente, é o que acontece, né? A gente vive numa geração hoje em dia egoísta, que só vê os seus interesses e ao mesmo tempo não tem empatia, não sente o que o outro sente, e nisso acaba decepcionando, né? Sim. Eu imagino como o coração de Davi não estava para ele fazer uma oração nesse sentido, sabe? Quantas vezes talvez a gente não pensou nisso, talvez a gente só não chegou em orar nesse sentido, mas a gente pensou: Senhor, olha, falar pro Senhor não pode pedir para matar não, mas podia matar essa pessoa, hein? Né? Eu acredito que também a gente coloca muitas expectativas nas pessoas, né? Sim. Assim como as pessoas também colocam em nós, mas vamos falar no nosso caso, né? A gente coloca tanta expectativa nos outros, no relacionamento com o outro,
no que o outro pode, aí, né, entre o ponto, nos oferecer, mas assim, uma amizade, enfim, um relacionamento amoroso. E aí, quando as pessoas nos decepcionam, nos magoam, a gente já para de acreditar que possa ter um relacionamento sem mágoa, né? Só que o que a gente tem que buscar entender é que, igual fala aqui, você tem dificuldade de confiar em pessoas e se entregar a relacionamentos em virtude de decepções que sofreu, é você entender, tipo, por que aquilo aconteceu, por que aquela decepção aconteceu, o que foi seu erro, o que foi o erro da pessoa, enfim, conversar e ali perdoar e ser perdoado, porque eu acredito que no momento em que se você não tem esse perdão, essa libertação desse relacionamento, aqui os outros relacionamentos, eles não vão dar certo, né? Porque você vai ficar com esse trauma, com essa... Que vai te atrapalhar em todas as áreas, né? Sim, Essa feridinha aberta, né? essa feridinha aberta, isso mesmo. Igual fala aqui, né? Nós não somos o que dizem nem o que sentimos, nós somos o que a palavra de Deus diz. Então é nisso que nós temos que acreditar e nos moldar, né? Com relação a isso. E eu acho que o ponto também, igual a Rafa falou, né? Não que a gente não pode criar expectativa em pessoas, né? Mas eu acho que o ponto é o seguinte também, assim. A pessoa errou contigo, tenta ter empatia de mesmo que ela esteja errada. De você pensar assim, ó, por que ela agiu dessa forma? O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Eu acho que o ponto é sobre isso. Eu não imagino que você está sendo, vamos usar o termo aí, injustiçado, sendo magoado, sendo ferido por uma pessoa em vão. Deus está nisso. Ele está permitindo que essa pessoa se relacione contigo, que ela te machuque, para que você que tem maturidade, para você que tem sabedoria, para você que está aqui no Tirafa Family, lendo Salmo Terapia, lendo os outros devocionais conosco, você possa mudar a sua forma de pensar, assim como está lá em Romanos 12:2, mudar a sua mentalidade, ter uma mente de Cristo, e para que você possa não só perdoar, mas ajudar essa pessoa ainda. Constranger ela com o seu amor, com a sua sabedoria, com o seu perdão. O perdão não é sobre se a relação de vocês vai ficar bem somente, mas o perdão é para você ficar bem. Amém. Para você tirar esse peso. Já falei essa situação 1.000.000 de vezes. Pega um copo, segura aqui, ó. O copo ele é leve, mas fica uma hora segurando, seu braço vai paralisar, fica um dia. É a mesma coisa um pensamento, um pequeno pensamento na sua mente, por um grande período de tempo, ele vira um câncer ali. No seu coração também, a mesma coisa. Sim. Então nós precisamos chegar num ponto que a gente nem deve se ferir. O perdão ele já deve ser automático, ele deve ser um firewall na nossa vida, nem deixa entrar nada. Então, ore nesse sentido assim, ó, Senhor, eu quero que o que aconteceu fique para trás. Mas mais do que isso, eu sei que às vezes é um processo para fechar uma ferida e virar uma cicatriz. A cicatriz você olha, você lembra, você fala, olha, eu tenho uma cicatriz aqui que eu lembro até hoje que eu peguei como fala? Um esmalte, tinha bolinha dentro, eu queria ver aquela bolinha. Taquei no chão, fui tentar abrir ali, cortei o dedo. Até hoje eu tenho essa cicatriz. Na hora doeu demais. Eu tenho uma cicatriz no joelho também, doeu muito. Mas passou um tempo, só virou uma lembrança, né? Era uma ferida, virou uma cicatriz. Então, você não vai esquecer do que a pessoa fez contigo. Parei com o áudio. Você não vai esquecer do que a pessoa fez contigo. Só que isso não vai te ferir mais se você escolher não levar isso pro seu coração. Então, nessa manhã, se você estiver na sua casa, enfim, feche seu olho e fala assim, Senhor, quero ficar livre disso. Não quero mais me apegar nisso, nesse passado. Vou dar um exemplo para você. Essa pessoa não merece eu ficar pensando nela o tempo todo, já que você não quer mais relacionamento com essa pessoa. Pensa dessa forma, ó, essa pessoa nem merece que eu fique pensando nela o tempo todo. Sabe, eu quero ficar pensando em você, Senhor, não quero pensar nessa pessoa, não. Eu tenho certeza que vai chegar um ponto que você vai ver que foi bobeira e você vai voltar a conversar com essa pessoa, se relacionar, enfim. O primeiro ponto é você olhar com outros olhos e em alguns casos você vai ter que se afastar um pouco para baixar a poeira, né? E vai chegar num certo ponto que você, por incrível que pareça, quando acontecer uma situação dessa, a Rafa gritou comigo, Rafa, ó, tá de boa, tá? Fica em paz, eu te perdoo. Eu sei que você gritou porque você estava ansiosa, você estava pensando nisso, naquilo. Eu sei que seu dia hoje não foi bem. Aí a Rafa começa a chorar. A Rafa começa a se quebrantar. Não, me dá um abraço aqui, tamo junto, ó, o Senhor te ama. É isso que mas na prática, tia, é diferente. Então se cala só, não fala nada. E no seu pensamento você fala assim, Senhor, isso não vai entrar no meu coração. Amém. Tá tudo bem. Essa pessoa não sabe o que ela fez, essa pessoa não tem empatia, essa pessoa não sou como eu sou,
e me ajude a ensinar essa pessoa a ser como eu sou, porque eu sou como você, eu penso como você, eu ajo como você. E é isso, gente. Espero que esse devocional tenha falado muito contigo. Rafa, você tem mais alguma consideração? Não, é isso mesmo. O Arthur quer descansar. E é isso, pessoal. Espero que tenha falado contigo. Na descrição tem o link do grupo para você poder receber todos os dias esse devocional e não esquecer de assistir. E compartilhe com mais um amigo que precisa participar desse devocional e ser edificado com tudo isso, tá? Manda pra pessoa aí que te feriu. Ixi. Fala, assiste lá esse vídeo aí, é pra você. Tenho certeza, porque eu amo muito você, quero que você assista esse vídeo aí. E aí ela vai ver a indireta no final do vídeo, mas eu tenho certeza que vocês vão voltar a conversar e vai ser bem. Tamo junto. Comenta aí se você sente a vontade de falar o que Deus tem falado no seu coração. Amém. É isso, né, Rafa? A gente não tá conseguindo responder os comentários, gente. Tem muito comentário, mas a gente vai fazer uma live um dia respondendo todo mundo e conversando com vocês. A gente vai avisar aí, tá bom? Deus abençoe. Até amanhã. Até amanhã.